Na ação anulatória, o contribuinte é notificado para pagar o tributo contra ele lançado. Ele tem a possibilidade de defender administrativamente com efeito suspensivo, lá no artigo 51. Só que o ajuizamento da ação anulatória, ele vai renunciar à esfera administrativa, desconstituindo o auto infração. Por quê? Porque o prazo do ajuizamento da ação anulatória é de 5 anos. Então, a ação anulatória é precedida de depósito preparatório do valor do débito. Mesmo o STF já reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então você tem aí uma tentativa de desconstituir o crédito tributário através da ação da anulação. O valor da causa será o valor consolidado da dívida. Se for de 100 mil reais, vai ser o valor da causa. Pode acumular com pedidos declaratórios e anulatório. Pode-se fazer, às vezes, de embargos de declaração. Então, a ação anulatória, né? Ela funciona com outras possibilidades pelo princípio da fungibilidade dos recursos. E aí você tem aí a ideia de anular o lançamento tributário, né? Então, você pode ir uma ação cautelar de caução para suspender a exigibilidade do crédito tributário com vista a você ter a certidão positiva. Porque se for certidão negativa, você não pode trabalhar, não pode vender para o Estado, não pode pegar dinheiro no banco, tem uma série de restrições. Então, para você fazer isso, você pode entrar com a ação cautelar de caução, para você, uma espécie de antecipação da penhora, né? A ação principal era a própria execução fiscal, a ser ajuizado pelo fisco. E aí o CPC, o novo CPC, ele, né, tem uma discussão se o pedido principal é apresentado nos mesmos autos nessa ação cautelar. Tá bom? O entendimento do STJ é que, em sede cautelar em execução fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa. Então, o indivíduo vai entrar com essa ação para liberar uma certidão negativa para ele. A eficácia de medida pode ser formulada no pedido principal, né? E aí, se por acaso não tiver efeito suspensivo, o fisco vai promover a execução fiscal. Ele vai executar o crédito, tá bom? Aí interrompe-se a prescrição, né, no caso da ação, e aí a tutela cautelar de ação não impede o contribuinte de questionar judicialmente o crédito tributário, porque essa ação cautelar não impede a ação principal. Então você pode entrar com a ação consignatória, tá certo? Mas porque ela não se discute a vida, mas ela é pouco utilizada, mas ela tem a possibilidade aí, né? Se por acaso o fisco não quer receber, e você entrar com a ação consignatória, né? A consignação só pode versar sobre o crédito tributário que o consignante se propõe a pagar. Então, o Estado não quer receber, não quer sem fundamento legal a cobrança, aí você pode entrar com essa, né? Onde você tem discussão de mesmo fato gerador para dois entes da federação cobrando o mesmo tributo, né? É um instrumento processual, por exemplo, no pagamento do ISS, por exemplo, né? Quando é uma discussão se quem é o competente para pagar, e aí entra com a consignatória para poder dizer que você é o devedor e quer pagar para você se livrar das obrigações tributárias posteriores. E você tem uma ação muito comum, que é a ação de repetição de indébito tributário e de compensação. Por quê? Porque depende de lei ordinária específica, da compensação, claro, né? Mas ela é uma ação muito comum, tá bom? Porque você vai pedir em juízo, porque a Receita está cobrando de forma indevida. Aí você tem que entrar com a ação de repetição de indébito. Para demonstrar o ponto menos, o autor é parte legítima para repetir. E a prova documental dos pagamentos indevidos. O valor da causa é um montante, ação de repetição de indébito, prazo, né, 5 anos, e a sua compensação também 5 anos. Lembrando que a compensação depende de lei específica. Não quer dizer que você vai fazer a ação de repetição de indébito, vai ter compensação. Tem que ter uma lei estadual, municipal ou federal permitindo a compensação. Tá bom? Não pode ser, né? A repetição de indébito não comporta ação de antecipação de tutela. Você pode acumular pedidos de declaração de direito de compensação, de repetição de indébito, como o próprio STJ já definiu isso aí, né? A sentença condenatória da Fazenda à repetição de indébito dá ensejo ao cumprimento de sentença no artigo 534 do novo CPC. Isso quer dizer o quê? E aí você vai receber do Estado,
E aí entra o quê? A expedição de requisição de RPV ou de precatório, de pequeno valor, para que você receba do Estado o valor que você pagou a mais, tá bom? Então, eu estou colocando para vocês que essa ação é de indébito, o Estado que vai pagar para o indivíduo quando ele cobrou 2 vezes. Claro, dentro do processo, da garantia da coisa julgada, dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade, tá certo? E aí vai fazer o precatório ou o RPV, né? E aí você pode ter a conexão entre ações tributárias, entre a causa de pedir, uma discussão de modificação de competência, por exemplo. Então é importante que, como a tributação é complexa, você pode ter aí, né, quando você tem a conexão, quando você tem aí como o pedido, a causa de pedir, você pode, né, reunir feitos para uma prestação jurisdicional adequada. E aí a conexão autoriza a modificação da competência territorial. Você tem discussão de tributos estaduais e federais, você pode jogar tudo aí lá na parte federal, tá certo? A conexão entre ação anulatória e embargos da execução. Então, é bom julgar sempre pelo mesmo juiz, né? A ideia é que esses juízes permitam que o juiz que esteja julgando a mesma ação possa definir. Daqui a pouco a gente continua.